Exatamente. Já temos outro aqui. Com tanto podcast daqui para lá, de um lado para o outro, você também não ficou para trás. Derico convida, quero que você fale um pouco desse É, projeto. muito legal. Aqui, ó, tem um cara aqui, ó, o Rinaldi. Dele tô aqui no Dizzy Jazz, em Curitiba. Eu vou para lá agora, semana que vem. Eu vou fazer o Dizzy lá, na terça e na quarta, dia 10 e 11 de maio. Vou fazer lá, uma coincidência. Então, o Derico Convida, cara, também foi um projeto que nasceu da pandemia, na verdade. Eu estava aqui em casa, numa época em que a gente realmente não podia sair, e eu aqui no meu escritório, onde eu estou falando com você, é, prospectando coisas, o que eu vou fazer, né? Como é que vai ser, o que eu vou fazer, porque eu não posso fazer show, né? E eu preciso ter uma receita, porque os boletos continuam chegando, as coisas continuam acontecendo. Não para. E aí e quando começou a pandemia, todo mundo veio para casa, meus filhos, todo mundo veio morar junto, porque a gente criou um ambiente que fosse seguro para nós, em que a gente tivesse uma reclusão controlada e uma convivência, né, mínima que fosse, mas que a gente estivesse aqui todo mundo junto pelo menos, né, para minimizar a depressão. E aí estamos aqui e tal, e eu moro em Indaiatuba, é um lugar muito quente, né, muito sol, né, então estamos aqui tomando sol, tomando uma cerveja, tal, não sei o quê, e meus filhos para mim, pô pai, pelo amor de Deus, você tem um puta de um network, pô, você conhece todo mundo, você tinha que fazer um podcast. E eu sou da televisão, né, pro podcast para mim é um negócio que não é uma linguagem que até então eu falei, mas como podcast? Falei, você chamar uns caras para bater papo no Instagram, no YouTube e tal. Eu falei, putz, mas eu não tenho essa capacidade. Como não? E começamos a debater, eu com meus filhos, minha mulher também. E eu falei, aí começou, cara. A primeira coisa que a gente fez, uma lista de possíveis convidados. Aí, cara, quando chegou no fim do dia, a gente fez a lista, meus filhos olhavam e falavam assim, pai, você tem um produto espetacular, porque olha a quantidade de gente que você pode chamar que iria assim no primeiro chamar, blá, blá, blá. E realmente tinha bastante gente que é amigo, parceiro, gente do bem, que eu amealhei durante esse tempo todo e tal. Aí pronto, tá, segunda etapa, como que nós vamos fazer isso, né? Porque não adianta eu querer fazer isso dentro de casa sem estrutura nenhuma, porque não vai dar certo. Aí eu eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a participar de podcasts, porque eu quero entender como é que é o podcast, porque não adianta eu querer fazer um sem saber do que se trata. E aí eu comecei a participar de podcasts, até que eu fui num podcast que é a Vênus, das meninas, da Cris, né, pai, e do Flow e tal. E aí a Cris me deu um contato de um cara chamado Bruno Venga, da Olá Podcasts. Ele estava entrando no mercado com uma plataforma dele particular, onde ele queria criar conteúdos para fazer uma plataforma específica de podcast. E aí eu falei, pô, cara, eu vou nessa, porque o cara é novo, eu também sou, então não vai ter tanta cobrança e tal, e eu vou fazendo um negócio meu. Comecei o ano passado, já faz 1 ano e 2 meses. E aí, cara, começou a dar certo, porque é muito gostoso de fazer, né? Você bater papo, falar das coisas da vida, ouvir histórias que a gente nunca tinha ouvido, né? Da forma como é contada, por quem está falando e tal. Aí toca junto quando é possível e tal. E aí a coisa foi tomando um corpo que foi ficando mais profissional e ao mesmo tempo mais direcionado, assim, uma coisa mais é muito orgânico, cara, porque eu não tenho pauta, eu não faço uma pauta, eu vou bater papo, né? E fiz isso com um monte de gente. Então fica uma coisa assim natural. Mesmo os convidados depois que acaba o podcast falam assim, cara, ficamos 1h15, mas eu também não fico muito tempo, para não ficar uma coisa muito desgastante, na verdade. Então é 1 hora, 1h15 e tal. Quando é muito grande, eu faço 2 de 1 hora, né? Com o Abu Janra foi 2h10, então eu fiz 2 programas e tal. E aí o cara fala, cara, eu não acredito que acabou. Eu falo, pois é, a gente ficou batendo papo como se a gente estivesse no boteco, falando bobagem, mal dos outros e tal. Quá, quá, quá e tal, não sei o que, e toca e tal, e fica uma coisa bacana.
E isso me deu um exercício de uma coisa que eu via todo dia, que era o Jô fazendo entrevista, né? Que era o Jô falando, o Jô conduzindo o programa dele de forma magistral durante 20, quase 30 anos, né? Mais de 15 mil entrevistas que ele fez. Então, assim, de alguma forma eu tinha que usar isso para o meu benefício, né? Tanto o network que eu fiz durante esse tempo todo, quanto as aulas que eu tomei todo esse tempo, de um cara que era topo da cadeia alimentar, né? Então é legal por isso, cara, porque eu exercito isso sem cobrança nenhuma e ao mesmo tempo com muita responsabilidade, muito profissionalismo, uma coisa muito séria, assim. Só que não tem cobrança, então fica muito simples, cara, fica muito fácil de fazer. E está sendo muito legal, né? E agora entrou no Spotify, então todo mundo pode escutar a hora que quiser, no YouTube, tem imagem e tal. Fica legal, é bacana, é gostoso de fazer. Além de que o Jô ele tinha uma particularidade, eu me lembro muito bem na memória, uma vez eu estava olhando, aqui no Paraguai a gente pega também, né? Tanto o SBT como na época, como a Globo. E eu estava sentado com um amigo americano, e ele viu, ele estava vendo o Jô, esse cara sempre está muito bem preparado para as entrevistas. Ele falava para o Jô, né? Ele não conhecia. Ele falou, mas eu já vi algumas vezes, ele falou, sempre muito preparado, mas parece que ele não está. Ele leva como se fosse uma conversa, mas na verdade ele então, como se fosse uma coisa que estava acontecendo na hora, né? Então, isso é que é legal, né? Isso é que torna a coisa mais orgânica, mais natural. As pessoas se sentem menos constrangidas em falar as coisas, porque é como se você estivesse no sofá de casa, né?